Eu posso falar que a escala evolutiva, nossa, também possa se passar também por uma evolução evolutiva. E aí eu vou contar duas histórias para vocês, simultaneamente, em períodos distintos, tá? Uma na década de 20, uma outra na década de 70. Um garoto no interior da Bahia já despertava para um mundo espiritual. Ele, aos 6 anos, via vultos, começava a ver os vultos, e tinha um apelido pela família, um apelido carinhoso, de. Já o garoto, na década de 70, nascido em Brasília, depois foi para o Rio de Janeiro, via algumas coisas também, uns fenômenos. Via um palhaço, via umas coisas, mas não sabia o que era. Já o garoto, lá do interior da Bahia, via situações parecidas e foi se desenvolvendo ao longo dos seus 12 anos de idade, quando entrou para o catolicismo e começou a trabalhar mais efetivamente com a doutrina espírita. Já o garoto da década de 70 teve a sua evangelização também aos 12 anos de idade. Só que aí grande diferença entre o garoto da década de 20 e o garoto da década de 70, que esse garoto da década de 20 é o Divaldo Pereira Franco. E esse garoto da década de 70 sou eu. Sobre a escala evolutiva, não tem nem como comparar a escala evolutiva de Divaldo com a minha. Eu posso falar para vocês o seguinte: alguém conhece aqui a escadaria da Igreja Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro? Aí vocês podem pesquisar no Google, tá? São uns 382 lances de escada. E aí por que eu me comparo? Porque eu acho que eu não ponho em comparação, porque eu não sou diferente das pessoas que estão aqui. A gente está no mesmo grau evolutivo, tá? Sem distinção. Agora, tem pessoas que vieram com omissão. Divaldo é um, Chico Xavier foi outro. Que a escala deles, sendo espíritos, nós como espíritos, temos uma evolução distinta. A gente tem que parar para analisar o seguinte: Divaldo, como Chico, eles vieram com a missão. Aí eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês aqui. Normalmente, quando alguém chega, eu já sei o nome de todo mundo, é para ficar próximo de vocês. Então, eu vou tomar a liberdade de perguntar: qual é a sua missão aqui na Terra? Me comunicar pela Pela arte? Alberto. aproveitar ao máximo, né, a oportunidade que eu tive, né, para reencarnar e aproveitar essa vida aqui para poder eliminar ao máximo, né, os karmas, né, e o caminho da evolução, da minha Evolução. evolução. Adoro a voz do Júlio. Júlio, qual a sua missão aqui na Terra? Acho que o Alberto falou bem. Acho que é isso, crescer espiritualmente, resolver pendências do passado. E outra coisa, acho que assim, também contribuir para que outras pessoas façam o mesmo, né? Basicamente isso. Gente, se eu for fazer essa pergunta para mim, eu não sei ainda. Confesso para vocês. Porque estudando, lendo, a gente acaba vendo vários vídeos, acaba se perguntando o que a gente veio fazer aqui. E eu não encontrei uma resposta, né? É, voltando àquela historinha, aquele garoto da década de 20, olha a grandiosidade que ele construiu, né? Quem conhece Salvador, quem conhece a Casa do Caminho, sabe? Ele atende mais de 2.000 pessoas. Eu queria falar para vocês o seguinte: num plano espiritual, há uma escolha para os missionários.
quer dizer que eles são melhores que a gente? Eu falei, não. Só uma questão de preparação deles. E qual é a nossa preparação? Qual é a nossa missão nessa encarnação, nessa escala evolutiva? A resposta que eu encontrei, vendo os vídeos, vendo, analisando, é a gente ser feliz. Não importa com aquilo que a gente se depare. A gente tem perdas, a gente tem várias situações que a gente fala assim, ah, esse aqui é meu, esse pote aqui é meu, o filho é meu, a esposa é minha, o esposo é meu. Aí eu falo para vocês, e quem disse que alguém é dono de alguém aqui? Sendo que a gente, na nossa vida, nós temos empréstimos. Eu estou aqui como empréstimo. Eu estou aqui para aproveitar a minha oportunidade para servir. Lembrando também que, que a gente é preparado, tá, para o nosso desencarne, não pensar que a gente vai virar anjo, não, ou santo, de forma alguma. Os nossos defeitos, as nossas qualidades, nós vamos levar para o plano superior. Então, a oportunidade de ser feliz é aqui. Qual a sua missão, Rai? Aprender, né? Dignação, perseverança e autoconsciência. Nos estudos que eu fiz, tá? Diz que a evolução espiritual é a elevação da consciência humana, que na prática significa, não muito diferente do que vocês falaram, tá? Aprender a equilibrar as emoções, os sentimentos, os pensamentos, para que você possa cumprir de melhor forma possível sua missão aqui na Terra. Então, por isso que a gente tem que ser feliz agora. E aí eu vou contar uma coisa da minha pessoa. Eu era muito apegado com carro. Extremamente apegado com carro. Ninguém podia tocar, ninguém podia. Era o principal condutor. Título que eu não passava para ninguém. E aí, nos meus estudos, eu vi também uma palestra do padre Fábio de Mello. Ele diz o seguinte, né, quando a gente é muito apegado a uma situação, a gente, né, a gente não dá oportunidade às felicidades. A gente não libera. A gente não tem aquela liberdade, a gente fica muito preso nas situações. E é muito difícil falar apegado, né, sobre o apego, porque na minha humilde ignorância, como que eu posso falar que não sou apegado ao meu filho de 6 anos? Como que eu... Aí eu lembro, né, na década de 90, aquela música do Eric Clapton, Tears in Heaven. Alguém sabe a história dessa música, não? Sabe, Rai? Sim. Qual que é a história dessa música, Rai? Bom, na época que ela foi feita, o Eric Clapton tinha acabado de perder um filho. E enquanto ele estava em turnê, o filho despencou do 50º andar, morrendo tragicamente. E ele ficou abalado. E a história dessa música é que ele queria ser bom o suficiente para poder ver o filho no paraíso. A letra. E ele é super desapegado, porque diz que na época, na época dos Beatles, ele era maior fã do George Harrison. E aí acho que andar um trocando esposa com outro, não, essa parte pula, tá? Mas assim, a gente às vezes é tão egoísta com a questão do apego, que eu estava até mais cedo comentando com o André. Pô, eu às vezes na minha ignorância eu penso, pô, meu Deus, não tire meu filho não, né? Não proteja meu filho, proteja situações, né? Ou a gente pode colocar nossos parentes. Aí eu falo para vocês, como que é nosso egoísmo? Porque eu penso assim, poxa, que eu vá primeiro do que do que o meu filho, né? Normalmente a ideia natural é que os pais vão primeiro que os filhos. E aí a gente pensa
na dor que a gente sentiria se os nossos filhos fossem no plano superior, se eles desencarnassem. É justo também o sofrimento do outro também? É justo o sofrimento, deixar o sofrimento para o nosso filho? Se a gente não quer sofrer, aí leva o sofrimento para o filho, sabe? Então é uma questão do apego. E na escala evolutiva, não há. Lembrando também que a gente tem que ter prudência nos degraus que a gente vai subindo evolutivamente. Passo por passo. Eu estou subindo, estou adquirindo conhecimento, aí eu vou subindo, vou subindo, vou subindo. Aí quando chega na escadaria 120, mais ou menos, aí eu resolvo assim, gente, isso aqui está muito demorado. Eu vou dar um salto aqui. Eu vou pular de 120 a mais 10 lanças de escada. Provavelmente eu estaria cometendo um ato de imprudência, porque não sei como que vai estar o lance de escada no 130. Eu não sei se eu vou conseguir, com esse salto, pular e ficar firme nesse salto. É como toda a lei da gravidade. Se eu escorregar, o que vai acontecer? Eu vou cair. Na nossa vida, tem umas questões também. É como se fosse uma fundação de uma casa. Tá? E aqui a gente vai construir um pilar, né? Uma estrutura. O nosso conhecimento são os nossos pilares. Quanto mais fortes nós tivermos as nossas estruturas, mais preparado a gente está, tanto para subir e para enfrentar nossas dificuldades. De repente, a gente fizemos a casa, fomos fazendo, construindo a casa, levantando as paredes, e de repente, por uma questão temporal, essa casa vem cair uma parede, abala uma estrutura, e às vezes a gente tem que fazer algumas reformas nessa casa. Aí não tem como eu não falar que a evolução espiritual também é uma questão de reforma íntima nossa. Quando eu falo em reforma íntima, eu falo assim que o nosso espírito, nosso ser humano, a gente tem que tirar aquela casca velha, aquela casca, aquela pele dos nossos defeitos, dos nossos vícios, tudo para trás, para a gente conseguir ter uma evolução melhor e mais fácil. Essa é uma analogia, tá? Essa escada curtinha aqui não é para qualquer um, porque no plano espiritual já foi definido que essas pessoas, a evolução delas é diferente da nossa. Elas já estão mais preparadas que a gente. Como seres normais, a gente vai subir os 382 lances de escadas. É muita coisa. Não é fácil para a gente falar desapego, que eu vou desapegar isso, e achar que a gente vai evoluir. A gente tem também os nossos espíritos protetores que nos protegem. Temos nossos espíritos protetores também, espíritos protetores não, temos espíritos que nos orientam tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. As nossas atitudes são muito baseadas nisso. E aí a gente vai tomando algumas escolhas, vai escolhendo alguns caminhos, e de repente aquela escolha que a gente fez não era a mais correta. Se a gente vai ocupar a espiritualidade? Não. A espiritualidade nos orienta, mas a gente tem que entender que nós temos o livre-arbítrio. Não tem como
oriental o tempo todo porque a gente tem uma teimosia danada. Tem uma personalidade muito forte. Ah, eu vou tomar esse caminho. Não é assim que funciona. E aí, muito fácil a gente culpar. Ah, eu fui mal influenciado, eu vou culpar o vizinho, eu vou culpar os nossos parentes, eu vou jogar a culpa em todo mundo, sendo que a gente não jogamos a culpa sobre a gente. A gente não teve o ato de responsabilidade. É muito mais fácil a gente entender que a gente tem uma missão. Nossa missão é para hoje, para que a gente precisa entender, precisa compreender e precisa fazer um esforço absurdo para a gente superar as dificuldades na nossa vida. Como eu falei para vocês, eu adoro também carro, adoro automobilismo. E vi um podcast, uma entrevista no YouTube um dia desses, sobre a aerodinâmica. Ele diz que na NASA tem um quadro gigantesco de uma abelha. E nesse quadro mostra todos os detalhes dessa abelha. Eu não concordei muito com a analogia que o cara fez, porque eu acho que cada ser tem um papel fundamental na natureza. Ele fez uma analogia da abelha com o urubu. Ele falou que é o seguinte: a abelha, em termos de aerodinâmica, ela não foi feita para voar, mas o esforço dela é absurdo em bater asas faz ela voar. Aí ele fez a analogia seguinte: o que a abelha produz? A abelha produz algo doce, né? Ela sai em flor, captando, trabalha uma colônia, trabalha coletivamente e traz algo muito bom para a colônia e para a gente, os seres humanos. Quanto o urubu, que em termos de aerodinâmica, ele é perfeito, aproveita as massas de ar quente, né, plana direitinho. Mas o que ele falou que o urubu vai? O urubu vai atrás da carniça, algo, né, que já não está servindo mais. Eu entendo que na natureza, cada um tem um papel na sociedade. Se tem um urubu, porque tem uma razão por existir. A abelha, né, que traz algo benéfico, que não tem, em termos de aerodinâmica, tem que ter um esforço absurdo que traz o mel para a gente, e também a gente possa entender que cada um tem suas diferenças. Ou então que a gente analisa na própria natureza. Eu, quando era criança, observava muito as formigas, que a sociedade mais perfeita que tem são as formigas. Você vê o trio das formigas, um carregando uma folha grande, outro uma folha pequena. E se a gente for parar para analisar, poxa, será que as formigas tendo consciência, uma reclamar da outra, porque, eu carreguei uma coisa muito mais pesada que você carregou? Não. Elas trabalham em coletivo, cada um com o seu fardo. E aí eu voltando para a gente, como sociedade, é trabalhar sem reclamar, entender que a minha dificuldade é totalmente diferente da dificuldade do Albertinho, a diferença da Tatiana, cada um com sua dificuldade. Mas a paz interior que a gente tem que ter para a gente ser feliz agora, ela é fundamental. Porque no nosso desencarne, a gente vai levar os nossos defeitos, nossas qualidades para o plano superior. E era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado, desculpa as minhas palavras. Quem quiser comentar, fique à vontade.
que uma coisa legal de falar na escala evolutiva é que antes, né, nós éramos ainda seres primários, Sim. éramos primórdios, e a gente vivia por instinto. O instinto agora, nesse momento, não acabou. Né? Ele ainda está aí, por isso você ama o filho. O filho faz parte desse instinto, desse amor, a proteção. E quando a gente vai lapidando, né, você bem falou, a gente vai começando a colocar mais camadas dentro dessa escala evolutiva. Mas amor, no final ali da evolução, é exatamente isso, né? A gente ascender, se tornar um mestre ascenso bem depois do final. Mas é bem interessante, muito legal. Nessa última entrevista que eu vi do Divaldo, ele está já beirando seus 95 anos. E aí ele fala assim, faz uma pergunta para ele, Divaldo, o que falta para você? Ele fala assim, gente, falta muito mais. Falta muita coisa. E a gente pensa, poxa, 95 anos, minha avó está com 95 anos, ela já não tem a percepção das coisas. Ela está com mal de Alzheimer. Então gente, a pessoa chega com uns 95 anos com um objetivo de vida, traz uma coisa assim, poxa, né, o que eu estou fazendo? Né, vou desistir agora? Eu falei, não, tá certo que são missionários, né, fazem muito, mas a gente pode ter, pelo menos, ser feliz. Vamos ser felizes com aquilo que temos. Sim? É isso. Sobre a nossa escala evolutiva, que também foi dito aqui, nós podemos também, se permitam convidá-los a vamos esquecer um pouco as nossas diversas reencarnações, vamos nos ater apenas a esta encarnação. Se nós colocarmos a nossa escala evolutiva dentro desta encarnação, e exceção de alguns jovens aqui, mas nós que já temos uma certa bagagem, e muda um pouco o que você disse. Nessa nossa evolução, quando nós tínhamos 20 anos, a prioridade era o carro. Com 30, a prioridade passou a ser 40, 50, e assim vai. Faz parte naturalmente da nossa evolução. As coisas que nós temos, e acredito que é isso que a nossa força maior, Deus, busca, é justamente isso. Agora expandindo, né? Voltando para nossas diversas reencarnações. Então, é isso. É esse, a cada dia, a cada momento aí. Tivemos várias visões desta encarnação, ditas diversos, que você, né, buscou aí colocar em diversos companheiros aí, o que ele pensa, né, dessa encarnação. E eu acredito que todos aí têm, porque se nós pegarmos pessoas, até mesmo da mesma família, irmãos, gêmeos, eles carregam bagagens diferentes. Eles carregam bagagens diferentes, conhecimentos diferentes desta encarnação e de outras. Então, nessa nossa escala evolutiva, nós estamos nessa aqui para realizarmos alguns ajustes, né, em encarnações anteriores para que possamos continuar subindo essa escala daí rumo ao céu. Correto? Espero ter contribuído. Dando